Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PodGel, podcast do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. Eu sou o William Douglas e hoje tenho o prazer aqui de estar ao lado do Rovilson Freitas, nos estúdios aqui da Universidade de São Paulo. Olá, Rovilson. Olá, William. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. E a professora Kátia Rubio, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos, não está no estúdio presencialmente, mas em tempos de virtualização está aqui conosco, né? Olá, professora Kátia. Olá, vocês todos. O mundo é tão pequenininho que a gente pode estar de qualquer lugar. Se é para falar de estudos olímpicos, estamos prontos a qualquer momento. E eu sou jornalista de formação, né? Minha primeira formação é em jornalismo. É um prazer poder falar sobre a comunicação olímpica, tema desse nosso podcast de hoje. Professora Kátia, dá para pensar nos Jogos Olímpicos sem falar de comunicação? Dá para pensar na comunicação sem falar do efeito dos Jogos Olímpicos nela? Não, William, é impensável ver esporte hoje sem a presença dos meios de comunicação. E eu não falo nem só de Jogos Olímpicos, mas eu falo dos esportes de uma forma geral. Há uma dependência tão grande que o público hoje deixa de ser a coisa mais importante na competição para ser a comercialização dessa imagem produzida pelos atletas, seja eles na quadra, na piscina, ou seja lá onde for. Isso cria um cenário tão preocupante que resultou no teu pós-doutorado, não é? Então, embora você não tenha dito isso na apresentação, é isso. São 2 anos de estudo em relação a essa questão que nos fez mergulhar na história da comunicação dos Jogos Olímpicos e na problematização da cena atual. Essa história que começa lá atrás ainda com o Pierre de Coubertin, né? Um dos trabalhos dele, no início, para estruturar os Jogos Olímpicos, foi justamente procurar veículos de comunicação, até porque os jornais tinham um papel muito importante naquele período, no final do século XIX ainda, de levar realmente a informação para poder fazer um evento que chegava a tantos países, era necessário que a comunicação passasse pelos jornais. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 1896, foram 11 jornalistas credenciados, né? Nossa, e como é que a gente consegue ter esse dado tão preciso? Os relatórios oficiais dos Jogos Olímpicos, eles têm essa preocupação com a comunicação tão grande que eles conseguem trazer esses dados. E eles mostram esse avanço que teve a comunicação, né? Anos depois, quando a gente fala dos Jogos de Paris, ou seja, há 100 anos, em 1924, foram 724 jornalistas já presentes. E já nos Jogos de Amsterdã, em 1928, a gente tem pela primeira vez a retirada de assentos dos estádios para que os profissionais de comunicação, que os profissionais do jornalismo pudessem trabalhar no evento. Em 1932 já tem um departamento de imprensa. Essa evolução, essa importância maior que os meios de comunicação ganham, ela ajuda em todas as fases, ela participa daquela periodização que a professora Kátia Rubio estruturou. Fala primeiro da fase de estabelecimento, a fase de criação e a fase de estabelecimento dos Jogos Olímpicos, né? A imprensa vai tendo um papel cada vez mais importante, né, professora Kátia? Eu vejo que essa preocupação é anterior ainda, né, William? Eu penso que assim, os marcos temporais das edições olímpicas, eles apontam para essa questão direta do momento da competição. Mas eu até fiz um texto recentemente sobre essa questão da divulgação. A organização e a divulgação dos jogos me lembra muito a chegada de um circo numa cidade, não é? Então, não basta simplesmente ter a lona montada e o espetáculo acontecendo lá dentro. Então, toda vez que o circo chega numa cidade, eles desfilam em praça pública, né? Eles desfilam pelas ruas e estão lá os animais, estão lá os artistas,
tá lá o palhaço e o anúncio, né? Respeitável público, né? Vamos lá, coisa e tal. Então, eu vejo que o papel da imprensa, ele começa nesse anúncio do que virá, justamente para criar expectativa num público que, naquele momento, lá no início dos jogos, era uma razão de ser junto com os atletas e o lugar onde os jogos aconteciam. Isso mudou muito mesmo, mas a gente não pode perder de vista que há toda uma criação de estrutura para que essa comunicação aconteça. Então, eu falo ainda do cone, né, em praça pública anunciando os jogos, você traz os jornais impressos, lembrando que nesse momento a notícia chega aqui no Brasil, vinda lá da Europa, por telex, né, que era uma máquina que fazia o som de quase de uma fábrica para poder trazer essa notícia. E vejo mais uma questão, não só o veículo de comunicação, mas principalmente o profissional desse veículo, que recria a cena da competição, trazendo ao público que lê esses detalhes, não apenas da competição, mas toda aquela emoção que envolve a competição. Então, tem aí a criação dessa especialidade do jornalista esportivo, que não tem só a função de informar, mas ele tem a função de recriar a cena do espetáculo para poder atingir o público. E essa criação das cenas do espetáculo, ela também acontece pelo rádio, né? Os Jogos Olímpicos que ocorreram em 1936 na Alemanha, eles têm uma peculiaridade muito grande já também, porque era o início das transmissões radiofônicas pelo mundo. Rádio se expande pelo mundo na década de 1920, 1930, e as rádios em ondas curtas era possível se transmitir de um país para o outro. E aí a rádio pública alemã, que transmitia para o Brasil, inclusive, ela faz, às vésperas dos Jogos Olímpicos de 1936, um programa que era transmitido em português, chamado Programa Olímpico, para que as pessoas no Brasil recebessem informações sobre os Jogos Olímpicos. Então, a gente vê aí já a importância que tem o veículo de comunicação, a comunicação eletrônica. Muitas vezes a gente fala sobre os Jogos Olímpicos de 1936, e a professora Kátia vai falar daqui a pouco sobre isso, da importância do filme Olímpia, um clássico, um filme que muda a forma de se enxergar os Jogos Olímpicos por essa presença do cinema, mas o rádio também foi muito utilizado como um instrumento de propaganda, de divulgação do regime nazista, que conseguia, naquele momento, se comunicar com o mundo todo. Então era isso. A rádio alemã, por meio das ondas curtas, chegava até o Brasil com a sua programação e tinha, inclusive, uma faixa dedicada para falar sobre os Jogos Olímpicos. Professora Kátia, e do cinema? O que a gente pode falar sobre a edição de 1936? Então, quando a gente estuda a história dos Jogos Olímpicos, a gente vê a relação muito próxima daquilo que acontece nos Jogos com aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, seja em termos de movimentos sociais, seja em termos de avanço tecnológico, seja os parâmetros de educação. E o que a gente observa dos meios de comunicação com os Jogos Olímpicos é justamente esse avanço da tecnologia da comunicação refletindo no transcorrer dos Jogos. Então, a gente tem, primeiro, o jornal impresso. É importante destacar que, seguindo o jornal impresso, a gente tem o advento da fotografia, não é? Que vai ilustrar essa matéria que vem cheia de uma narrativa própria para o esporte. Depois a gente tem o rádio. E, nesse período que a gente tem o desenvolvimento do rádio, a gente também tem lá os irmãos Lumière fazendo as suas experiências com o cinema, e esse cinema que vai ser utilizado pelo regime nazista para fazer toda a sua propaganda, a propaganda de cooptação da população para aquela proposta política.
E a Leni Riefenstahl era uma cineasta que vendia a sua força de trabalho para o regime nazista, né? E quando eu falo vende a sua força de trabalho, é porque há toda uma discussão se ela era nazista ou não. Então, diante daquilo que eu já li sobre ela era uma pessoa que naquele momento da história estava ali prestando o seu serviço. E um dos serviços, um dos briefings que ela recebe é fazer um trabalho sobre os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Então, veja, essa mulher que fez lá um trabalho sobre sindicatos, as organizações nazistas, ela vai usar essa técnica que ela desenvolve como diretora para capturar das competições olímpicas aquilo que existia de inovador. Então, o que a Leni faz? Ela vai colocar uma câmera em movimento ao lado da pista de atletismo, por exemplo, para pegar o close dos atletas no seu esforço atlético. Ela vai fazer as imagens em slow motion, não é? Então, assim, a gente tem a gota de suor do queixo do atleta, ela tem lá a leitura do público, ela captura imagens do Hitler, por exemplo, insatisfeito com o resultado dos atletas alemães. Enfim, foi tanto material capturado que ela faz uma obra em 2 volumes. Né? O filme Olímpia, feito em preto e branco, ele tem 2 momentos. Um momento mais direcionado para as competições e um outro momento em que ela faz lá uma alegoria com os atletas da Grécia Antiga. É um marco na história da imagem do esporte, porque muitos dos programas esportivos de televisão da década de 60, 70 em diante vão beber na fonte da imagem que a Leni criou para fazer as aberturas dos seus programas esportivos de uma forma geral. E você pode ter certeza que muita gente, muito editor de imagem até hoje, sem saber, reproduz aquilo que a Leni criou. A professora Kátia falou agora sobre o filme Olímpia, Rovilson, e depois foi feito um documentário até para explicar as estratégias que a Leni Riefenstahl... Na verdade, tem um filme, ele esteve na Netflix durante bastante tempo, acho que ele ainda está, chama Race, e ele mostra quais foram as estratégias que ela usou para fazer as gravações, né? Então, nem todas as cenas foram gravadas ao vivo, então ela pediu para alguns atletas repetirem o seu gesto. Então, o próprio Jesse Owens, ele repetiu o salto que ele fez, né, o salto em distância, e ela usou isso na gravação. Então, é bem interessante para ilustrar isso que foi debatido agora. E a gente tem esse ato, depois de 36, foram 12 anos sem Jogos Olímpicos. Chegamos a Londres, 1948, e aí o rádio já estabelecido em todo o mundo. A BBC, inclusive, faz a produção de mídia dos Jogos Olímpicos, né? Faz o trabalho de organização do que seria, ou seja, a gente já tem uma estatal forte, que é forte até hoje, que é a BBC, fazendo essa produção, e a gente tem a presença brasileira lá. O Brasil esteve nos Jogos Olímpicos com a mídia impressa e também com a mídia em rádio. A gente esteve nos Jogos Olímpicos de 1948, o Brasil chegando até a medalha de bronze do basquete. E aí nós temos um áudio histórico da Rádio Nacional, o Pilar Drummond, que era o repórter, ele faz aquilo que os jornais no dia anterior definiram como uma reportagem ao vivo. Nem se chamava de transmissão ainda, né? Ele faz a reportagem ao vivo sobre o que foi aquela partida. Alto-falantes foram instalados na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Isso foi publicado no jornal à noite. E nós temos o prazer agora de poder ouvir o que foi um pedacinho da transmissão daquela partida. Eu vou pedir para o Celso, por favor. Celso, pode colocar no ar aí a transmissão de Brasil e França, 1948, semifinal do basquete nos Jogos Olímpicos, na Rádio Nacional. Lance a favor dos brasileiros. Vinícius passa para a Évora passa para Maciné espera alguém, dá a Rui, dá Évora, agora Évora novamente, tenta uma cesta, mas atira muito mal. Após essa bola, Rui tenta de longe e consegue encestar de longe, Rui.
22 para os brasileiros. 22 para os brasileiros. Rui fez uma tentativa de cesta de longe e conseguiu levar vantagem, porque marcou. Acidez do estômago, mal-estar após as refeições, não procure outro remédio. É sal de fruta Eno, E-N-O. Interessantíssimo a gente poder acompanhar esse trecho da transmissão. E eu fiz questão de selecionar, inclusive, com o patrocínio, né? Que já foi fundamental, que o rádio já conseguia chegar a tantos lares, e é ele quem financia essa ida da Rádio Nacional, naquele momento, uma potência para a cobertura dos Jogos Olímpicos. E uma medalha que é histórica, a primeira medalha do Brasil em esportes coletivos. Essa foi a semifinal que o Brasil perdeu para a França. Nos arquivos da Rádio Nacional, quando ainda fazendo a pesquisa, eu pedi, nós não encontramos a partida de terceiro lugar, não encontrei registro sobre essa transmissão, mas sem dúvida nenhuma, é um momento histórico para a comunicação olímpica, né, professora Kátia? Sem dúvida. Eu fico pensando como seria o nosso trabalho de preservação de memória sem esses vestígios, né? O Porriquet fala do trabalho com memória, de como, às vezes, um detalhezinho que escapa de algum lugar é justamente a ponta do fio de um novelo que a gente desenrola. Quando é que se podia imaginar que isso se tornaria um documento histórico? Sim, é um momento de poucos recursos. Nós temos aí uma história muito curiosa de antes, né, da Guerra Fria, que era um trabalho muito, eu diria quase que era uma grande aventura para os profissionais dos meios de comunicação acompanharem algo assim. A gente tem aí hoje toda uma estratégia que poucos são jornalistas que levantam da sua mesa para ter a notícia, porque chega tudo pela tela. Você imagina nesse momento em que esse narrador ele tem que se desdobrar em criatividade para fazer a sua transmissão sem ter referência de outros profissionais. E agora ele se torna referência, né? E é muito interessante que essa transmissão foi feita pelo Pilar Drummond. Durante muito tempo se pensava que quem tinha ido para essa edição olímpica tinha sido o Antônio Cordeiro. Isso eu falo se pensava dentro dos arquivos da Rádio Nacional. E aí foi cruzando as informações com os jornais de época que a gente conseguiu encontrar um recorte de jornal que dizia do trabalho do Pilar Drummond. Na edição olímpica seguinte, que foi em Helsinki, em 1952, o Comitê Olímpico Internacional ele já adotou uma postura, havia uma demanda tão grande pelo credenciamento de imprensa, em que apenas uma emissora de rádio ela deveria encabeçar o trabalho por país. Então você formou pela primeira vez pools de emissoras, né? A figura do pool ela existe até hoje, ou seja, você tinha uma transmissão só que vinha para todo o país. Não por acaso, quem tinha direito a ter 2 pools eram os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil teria apenas um pool. Esse pool, durante algum momento, ele chegou a ser negociado com a Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Mas uma intervenção do Getúlio Vargas fez com que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, à época, encabeçasse o pool. Ou seja, a gente tem um presidente da República que interferiu. Isso também está documentado no jornal À Noite. E temos um artigo publicado na revista Radiofonias que fala sobre isso, que traz esses detalhes. E que vai à Rádio Nacional encabeçando o pool. Então você tem o Antônio Cordeiro e profissionais de outras emissoras que também trabalharam. E agora, algo muito interessante que a gente também pode ter acesso, que está preservado, a gente conseguiu resgatar, foi que em 1952 o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro no atletismo com o Ademar Ferreira da Silva. Rovilson, você imagina o que o Ademar falou depois de ganhar essa medalha de ouro? Olha, imagino que ele tenha ficado muito contente e tal, mas eu confesso que eu estou curioso para escutar, né? Parece que tem um áudio, coisa bem interessante aí. É importante ouvir, né? Dar voz àquilo que a gente não viu, né? De verdade. Então, parece bem interessante. Então, vamos ouvir Antônio Cordeiro e Ademar Ferreira da Silva na Rádio Nacional. Quando se prepara, então, para o segundo salto da última série. Toma posição o brasileiro Ademar Ferreira da Silva. A sensação da tarde de hoje no Estádio Olímpico em Atletismo. Coloca-se
Ademar. Atenção, já na pista, toma posição. Olha, partiu Ademar no pique. Lá vem ele. Atenção, vai colocar a primeira perna. A segunda, atenção, desprende o corpo. Um bom salto. Ademar, atenção, quebrado, novo recorde. 16:22. Sensação no estádio olímpico. É uma sensação todo o estádio olímpico. 16:22 para Ademar, quebrando então a sua melhor marca, que era 16:12. Ouvintes do meu querido Brasil, do meu boa noite, estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde mundial da prova de Santo Cifra. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvindo, os meus familiares. Quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória, antes que aos brasileiros, dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, no Rio, para Helsinki. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser. É emocionante ouvir o Ademar Ferreira da Silva. Espero que os meus estejam me ouvindo em São Paulo, né? Antes de seguir para os próximos áudios, professora Kátia, alguma semelhança com o que a gente viu em 2021, quando nem os familiares dos atletas puderam estar nas arenas olímpicas e os atletas vão para um totem falar virtualmente, ver as suas famílias e falarem, e comemorarem junto com eles, compartilharem? Foi isso que o Ademar fez, né? Em 1952, por meio das ondas da Rádio Nacional. É maravilhoso você ver a transformação dos meios e a transformação da cabeça da pessoa, né? Porque ela está falando para um microfone sem a imagem. Eu vejo que muito do rádio, ele trabalha com a imaginação, né? Então, você tem um rebaixamento da imagem e um uso da linguagem com muito mais eficiência. E vamos também lembrar que o Ademar era um atleta diferenciado, não é, William? Ademar, que teve 2 ou 3 graduações, foi relações públicas, foi jornalista, então ele era uma pessoa que sabia se comunicar muito bem. Mesmo ainda atleta, ainda jovem, ele era uma pessoa que se comunicava muito bem. E uma das coisas que acho que é super interessante a gente falar é que o Ademar chega em Helsinki com seu violão embaixo do braço e ele tinha aprendido algumas canções finlandesas, e quando ele desce do avião, ele toca essas canções. O Ademar se tornou um ídolo na Finlândia. Então, essa narração de que o estádio se levanta, ele não se levanta só por conta do resultado, mas se levanta por conta de um resultado do Ademar. O Ademar tem uma sala específica para si no Museu Olímpico de Helsinki até hoje. Não é? Então, ele já era um cara que sabia lidar com a comunicação. E você pode ver a limpeza desse pronunciamento dele e todo o cuidado que ele tem na forma como ele se comunica. E a gente vai ter a oportunidade ainda de ouvir, agora na sequência, outros medalhistas brasileiros em Helsinki. José Teles da Conceição, medalhista de bronze em Helsinki 1952, também falou com a Rádio Nacional, e a gente reproduz agora. Esportista da Rádio Nacional, boa noite. Meus amigos do Brasil, eu estou muito emocionado ao falar para todos depois da vitória do nosso país com o 3º lugar no salto de altura. Para mim é motivo de satisfação este resultado, pois veicular os meus esforços durante vários meses de treinamento e a publicação do professor Gonçalves no grande técnico de atletismo do Brasil.
Espero que os meus pacientes tenham ficado satisfeitos com este resultado. E se mais não fiz, foi por falta de sorte. Aproveito a oportunidade da Rádio Nacional e envio à minha família a minha saudade. Boa noite, ouvintes do Brasil, e agora vamos torcer para os outros colegas da nossa equipe. Impressionante ouvir também ele dedicando à sua família. E falando, então, fechando as medalhas olímpicas do Brasil em Helsinki, Tetsuo Okamoto, medalhista de bronze na natação. Vamos ouvi-lo. Aí vemos agora o duelo para o terceiro posto. Vem no seu sprint sensacional Okamoto. Vem também virando pela raia a chegada do terceiro nacional de Okamoto. Vibra a torcida, vibra a descida inteira. Ponto. Vai nela, bateu Okamoto, bateu o Magnani. Terceiro, numa virada sensacional de acordo com as nossas previsões. Muito bem, ouvintes do Brasil, e depois dessa descrição sensacional da prova em que Okamoto classificou brilhantemente como o terceiro nadador do mundo em 1.500 metros, aqui temos a palavra do extraordinário peixe voador de Marília. Esse grande nadador brasileiro que nos deu tanta satisfação, vendo hoje subir novamente no mastro da piscina olímpica, o pavilhão do Brasil, como já sucedera 2 vezes no estádio de atletismo. Com vocês agora, Okamoto, para falar ao Brasil pela Rádio Nacional. Amigos ouvintes, estou grandemente satisfeito com essa vitória, porque essa vitória representa meus 6 anos de natação, pela busca diária da piscina, treinando diariamente e satisfeito por ver recompensado meus esforços. E também por ter elevado o nome do Brasil nessa distante, longínqua. Bom, tem inclusive uma batida, tem um som em que a gente percebe aí, mas é uma gravação de 1952. Então vale a pena demais a gente ouvir. E o trabalho da Rádio Nacional, que foi feito não apenas para o Brasil. A gente teve no início aí a narração da prova, e eu não encontrei o boletim gravado, mas consegui encontrar uma chamada feita pelo Antônio Cordeiro. Vamos ouvir agora para entender que a Rádio Nacional fez um trabalho não apenas para o Brasil, mas para a América do Sul. Por favor, Celso, a chamada do Antônio Cordeiro para gravar para o Uruguai, boletins em castelhano. Atenção Montevidéu, atenção Rádio La Voz del Aire CX24. Passamos a transmitir mais um boletim esportivo em castelhano, especialmente para a Rádio La Voz del Aire de Montevidéu. Nós não temos o boletim em espanhol, não foi localizado, mas olha a importância, né, professora? O Brasil, que tinha já uma condição melhor, tinha uma rádio mais estruturada que a Rádio Nacional, e o seu profissional grava, inclusive, para outras rádios da América do Sul. Um processo que a gente vai ver muito diferente nos anos seguintes, né? A comunicação ela ganha um gigantismo enorme nessa fase seguinte dos Jogos Olímpicos, na fase de conflito e principalmente depois na fase de profissionalismo, né? E o que eu vejo também desse trabalho, William, é um nível de cooperação entre os profissionais que vai se perdendo ao longo do tempo em busca do furo, em busca do inédito. Os profissionais, eles eram companheiros de estrada, porque era tudo muito difícil. E é isso, né? No momento em que você não tem ainda a comercialização das transmissões, como vai acontecer nas décadas seguintes, o trabalho é de cooperação. Bom, é muito interessante ouvir esses áudios, os medalhistas brasileiros em 1952, e naquela época o rádio era o principal meio de comunicação. A gente tem depois, na década de 1960, a entrada com mais força da televisão, 64 já até as transmissões via satélite, mas falar de televisão e falar de novas mídias é preciso de mais tempo, né, professora Kátia? Isso dá um outro podcast, porque a televisão vai promover a grande virada de uma questão central no movimento olímpico, que era o conceito de amadorismo e profissionalismo. E realmente essa é uma discussão que a gente vai fazer num outro momento, junto com a entrada das redes sociais, não é, Wilson? Com certeza. Não dá para imaginar hoje Jogos Olímpicos sem redes sociais. É muito importante, inclusive para a divulgação dos atletas, enfim, mas cenas dos próximos capítulos. Então, em breve, a gente volta falando sobre televisão, mídias sociais e muito mais assuntos olímpicos aqui no PodGel. Até lá!